Olá, boa noite a todos. Olá, boa noite, Luísa, Débora, Aparecida. Tudo bem? Oi, Dirce, boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Cláudia Cristine, Marisa. Se tiver algum problema no áudio, se a música estiver muito alta, por gentileza me avisem para eu não ser um transtorno no ouvido de vocês. Tá bem. Luísa, tudo bem? Ô Gui, Zenilde, boa noite. Ayrton, gratidão por vocês estarem comigo. Olá, Domingos, tudo bom? Fiquem comigo até o final, não saiam não é para tomar cafezinho agora à noite, espera para jantar depois. Fica até o final da palestra porque vai ser maravilhosa. Olá, Ricardo, boa noite, seja bem-vindo. Vou esperar mais uns 2 minutinhos e aí a gente já inicia a palestra, tá bom? Vou fazer uma preparação. E Débora, você está trabalhando hoje ou não? Hoje você está em casa? Olá, boa noite, Cristina. Olá, Emerson, amigo. Não tá, né? Tá em casa. Que bom. Hoje você tá tranquila, né, para assistir a palestra. Então, gente, amanhã nós temos outra palestra. Hoje a gente tem uma e amanhã outra, dobradinha. Oi, Fábio, boa noite. Seja bem-vindo. Amanhã vai ser com a doutora Rosalie Andrade, que trabalha na Rádio Boa Nova. Fica espiando, fica ouvindo, mas participa sim, vai ser muito legal. A de hoje também. Boa noite, Margarete, gratidão pela presença de todos. Vou fazer uma preparação rapidinha aqui. Vamos fechando nossos olhos, se desligando um pouco dos problemas e sentindo a paz deste ambiente, deste momento maravilhoso de aprendizado, que nós possamos nos conectar com o nosso mentor, nos conectar com essas energias maravilhosas, divinas, que nos tragam paz e que nós possamos também abrir os nossos corações e os nossos pensamentos para o aprendizado da noite. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos de todo mal. Graças a Deus. E quem chegou aí? Isabel, Vera Lemos, boa noite.
E já vou passar para a nossa palestrante. Quem tiver dúvida, coloque nos comentários. Quem quiser participar fazendo perguntas, coloque nos comentários. Vai ser muito mais gostoso a palestra, a participação de tudo. Então vamos lá, cadê minha amiga? Que... Olá! Seja bem-vinda, Fábia. Peraí, eu vou habilitar Vindo. aqui. Aê, opa, foi. Oi, Seja boa bem-vinda. noite. Tá me ouvindo bem? Sim. Boa noite, todos os amigos, amigas, né? Todas as pessoas que reservaram, né, esse tempo na agenda para as nossas reflexões, enfim, e que a gente tenha um papo muito gostoso. Então, como a Cíntia falou, a ideia é trazer um tema aqui para que a gente juntos consiga refletir, consiga construir algumas coisas, enfim, pensar a respeito. Tema, obviamente, de estudo meu, né, enquanto profissional, eu como psicóloga, então é algo que eu me dedico, porém, não é porque eu estudo, tenho esse olhar mais aprofundado, que as contribuições não são importantes, pelo contrário, né, então, tudo isso para dizer que eu conto com a ajuda e as contribuições, as perguntas, enfim, da nossa audiência aí, né, Si? Você vai me apresentar? Como é As que pessoas faz? aqui do Toca o nosso grupo, eles barco? participam bem. Não, vou Ai, deixar que você bom. sossegada. Eu vou passar aqui a sua apresentação e vou deixar na sua mão agora, Fá. Tá ótimo. A gente tem Peraí, uma deixa eu... hora, né? Só para eu. Ótimo. Então, só para eu organizar o tempo, né, Si? A gente finaliza às 9h30. Isso, às 9h30. Perfeito. Então, tá joia. Então, tá bom. Mas, de qualquer forma, a Cíntia tá aí para me apoiando também. Então, por favor, Si, fica à vontade também para entrar a hora que quiser, tá? Bom, então, a nossa ideia hoje é conversar sobre o luto. E aí, só antes disso, me apresentar rapidamente, eu sou psicóloga. Se você quiser, esse é o meu contato, acho que é bacana deixar aqui um contato, porque eu me coloco à disposição para a gente trocar algumas figurinhas, para poder contribuir de alguma forma, às vezes algumas dúvidas, algumas indicações, enfim. Então, eu gosto de colocar o meu contato para isso. Se você quiser passar o slide que tem as minhas redes, né, sociais, também é uma forma. Hoje em dia a gente se comunica muito, né, pelo Facebook, pelo Instagram. Eu também tenho um LinkedIn, Twitter, então fiquem à vontade para entrarem aí nas redes e se conectarem, para a gente se conectar, e justamente para a gente fazer essa troca, enfim, esse bate-papo, posteriormente aqui a nossa conversa, tá? E aí, falando sobre o luto, né? Hoje, quando eu e a Cíntia conversamos a respeito desse tema, a gente achou bastante significativo, principalmente pelo momento que a gente viveu, né? Vem vivendo ainda, e pelo que nós passamos ao longo desse ano. Eu acho que a partir de finalzinho de fevereiro, começo de março, eu tenho certeza que a vida de ninguém aqui foi muito normal, né? Não foi muito dentro dos nossos padrões, dentro daquilo que a gente vinha fazendo. De uma forma ou de outra, a pandemia impactou muito todos nós, né? E isso no mundo inteiro, né? A gente sabe muito bem, a repercussão foi mundial. E de alguma forma também ou de outra, obviamente, cada um dentro da sua história, da sua especificidade, existiram alguns lutos, né? Algumas perdas, porque o luto ele está atrelado a perdas, né? Então, estudando sobre o tema, o luto é tudo aquilo que a gente está relacionado a todas as perdas que de alguma maneira a gente tenha.
E a pandemia, de alguma forma, trouxe algumas dessas perdas, né? Então, por exemplo, na pandemia, nós tivemos a perda da nossa rotina, né? Com home office, com os filhos em casa, tendo que estudar, né? O homeschooling, ou o convívio que antigamente, né? Por conta das nossas atividades fora, dentro do escritório, ou na escola, enfim, a convivência não era tão intensa, ou seja, a gente perdeu de alguma forma aquele formato, né, de vida, de estilo de vida. Então, também é uma perda, é um luto de alguma maneira que a gente precisou fazer. Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? Como que funciona esse processo do luto? E aí, eu até queria que vocês fossem fazendo perguntas ou contribuições para me dizer. Eu trouxe o máximo de lutos possíveis que a gente enfrenta ao longo da nossa vida, mas tragam também algumas contribuições, se vocês acharem, né, se a gente não citar algum dos lutos que a gente, de repente, não fale, para que a gente comente aqui juntos, né? Então, o luto mais comum que a gente sempre associa é o luto da perda, da morte, né? De algum ente querido, de pessoas próximas, amigos, enfim, familiares, pessoas muito próximas a nós, que partem, né? Que saem aí, desencarnam, e a gente, então, precisa elaborar essa perda, que aí, de novo, né, dependendo de cada um de nós, tem um significado. O luto, na verdade, ele tem, a gente percebe, a gente identifica o nível, a intensidade desse luto de acordo com o afeto investido naquilo que a gente perde, né? Então, se a gente está falando de um ente querido, uma mãe, um pai, um irmão, um marido, um filho, poxa, o investimento de afeto nessas pessoas, eles são muito altos, né? Muito grande, em geral, óbvio, né? São as pessoas que a gente mais ama no mundo, né? Por mais que tenhamos aí os desencontros, o dia a dia, né? Às vezes os desafios da convivência e tudo mais, porém, são as pessoas que a gente mais ama, né? E aí, quanto maior o vínculo, maior o afeto investido, mais intenso esse luto vai ser, provavelmente, porque, obviamente, é alguém que vai nos fazer muita falta, tá? E aí, além desse luto, que é o clássico, né? Quando a gente fala em luto, a gente logo associa a perda de pessoas que a gente ama, pessoas próximas, seja familiares, né, ou não. Tem também luto pela perda de um emprego, né? Existe sim. A gente, quando fica muito tempo numa atividade, numa empresa, antigamente, né? Hoje mudou bastante, né? O mundo, ele vem passando por transformações, assim, avassaladoras, né? Esse último ano que o diga, o quanto a gente precisou se adaptar. Mas, antigamente, não sei se, aí até queria que vocês comentassem aí, antigamente era muito comum os nossos pais passarem 20, 30, 40 anos, às vezes, trabalhando numa única empresa, né? Antigamente, o sonho de carreira de um profissional bem-sucedido era que ele entrasse numa empresa, às vezes, como office boy, dependendo da geração, que não vai nem saber que profissão é essa, né? Mas o pessoal da minha faixa etária já sabe. O office boy, até, às vezes, um diretor, um presidente. Então, a pessoa passava ali a vida dela quase inteira dentro de uma organização, dentro de uma empresa, né? Era muito comum isso. E quando essa pessoa vinha a perder o emprego, acontecer alguma reestruturação, enfim, algo acontecesse e a pessoa saísse dessa empresa, ou até mesmo porque ela tivesse que se aposentar mesmo, um processo natural até. Existe também um luto de novo, né? Como depende do afeto investido, e às vezes se você dedica 30, 40 anos para uma empresa, imaginem também o nível de afeto que é colocado nisso. Então, a perda, a ruptura desse vínculo, ele é muito significativo. Então, quando a gente fala da perda de um emprego, uma aposentadoria,
perda de um casamento também, né? Eu, como psicóloga, trabalho com os meus pacientes em todos esses níveis de lutos, né? Então, eu atendo adultos, adolescentes, jovens, eu só não atendo criança, mas em todas as faixas etárias, de alguma forma a gente vivencia. E quando a gente fala de um casamento, de uma relação também, seja ela de longa duração, um casamento, um relacionamento de muitos anos, ou às vezes até pouco tempo, mas que teve ali um vínculo afetivo, isso também requer um luto, requer esse processo de olhar para isso, para esse ciclo que finda e um recomeço, um olhar mais adiante. Então, porque às vezes a gente só fica atrelando o luto à perda de pessoas, não, perda de um casamento também. Inclusive, às vezes eu mesma posso ter tomado a decisão da separação, mas ainda assim é um luto. Existe um processo de luto, né? Tem o luto, que até na psicologia a gente chama da síndrome do ninho vazio, que é quando os filhos alçam voos, quando os pais se veem sozinhos, né? Porque os filhos vão buscar independência, vão morar fora, ou vão morar sozinhos, ou se casam, enfim. Também é uma perda, né? Daquele vínculo. Então, também chega bastante essa questão para mim, né? É algo que eu vejo, posso observar também. Tudo isso, casamento, emprego, a rotina, e aí eu queria que vocês me ajudassem, fossem me trazendo aí mais outros tipos de lutos que a gente pode ter para que a gente converse a respeito, né? E aí eu gostei, eu até trouxe um trechinho de uma música que eu acho que todo mundo conhece, que eu acho muito bonitinha e ela retrata muito. Eu queria ler essa frase, esse trecho, para a gente comentar em relação ao luto, né? Segura teu filho no colo, sorria e abraça os seus pais enquanto eles estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Então, achei que essa frase dessa música, é o trem-bala, né? Aquela música, uma graça, a letra inteira da música é linda, mas esse trecho, ele tem tudo a ver com o nosso tema, né? Porque a gente, quando ela fala segura o teu filho no colo, e a letra diz sobre tudo isso, né? O quanto a gente deixa a vida passar de uma forma tão efêmera, porque a nossa rotina ela é tão intensa, seja no home office, seja, né, quem já voltou para os escritórios, enfim, seja nas nossas atividades dentro de casa, enfim. A gente, às vezes, tende a entrar num piloto automático tão intenso que a gente para de ter uma consciência do dia a dia. A gente entra no modo avião, que eu brinco, a gente entra no modo zumbi e a gente quase que é anestesiado pela nossa rotina, pelos nossos afazeres, pelas nossas obrigações, as responsabilidades. E a gente para de sentir, a gente simplesmente atua, né? Por que modo zumbi? Porque é como se a gente fosse anestesiados por essas demandas que a vida traz, e a gente perde as nuances do dia a dia, e a gente não tem consciência, né? Uma prova disso é que a gente não para nem para respirar. Vocês já perceberam? Quantas vezes a gente se coloca em tantas situações, em tantos afazeres, que a gente nem respira direito, né? A gente respira com aquela respiração curtinha, né? E aí a gente se sente ansioso, se sente frustrado, oprimido, estressado, porque nem respirar a gente consegue respirar com consciência. E por que eu estou falando isso? Porque aí como eu estou nesse looping de atividades, de rotina, de responsabilidades, e eu não presto atenção no que me ocorre, no que me acontece, na minha convivência, nas pessoas que estão ao meu lado, né, as pessoas que moram comigo, ou se não moram, mas as pessoas que eu amo, inclusive, né, eu não presto mais atenção, eu não valorizo, eu fico muito mais presa a essa rotina,
e esse automatismo que a vida me coloca, que aí a hora que alguém parte, ou que a hora que eu perco de alguma forma, né, de novo, um ente querido, um emprego, uma relação, um filho que vai embora, enfim, eu sinto de uma forma muito intensa, tá? Mas, gente, eu tô me sentindo muito sozinha aqui. Cadê a Cíntia? Se o pessoal não está se manifestando, não estão perguntando, não estão contribuindo, me ajuda aí. Estou muito só. Essa vida digital tem essas nuances, né? A gente se sente um pouco solitário nisso tudo. A Cíntia tá aí? Cadê? Ah, tá. Gente, mas eu não estou enxergando, perdi meu filho, vai fazer uma semana amanhã. Está difícil encarar essa realidade. Desculpa, é Meire, eu não estou conseguindo só ler o teu nome, porque eu estou pelo celular, então tá pequenininho. Puxa vida, é exatamente isso que a gente está falando, né? O É Mena. quanto... Mena? Mena, eu acho que é Mena, né? Mena. Eu entendo exatamente, nossa, e muito recente, inclusive, né? E aí, eu acho que, assim, até aproveitando a sua contribuição, eu queria falar das fases desse luto, até para a gente juntas pensar, ajudar a Mena e, enfim, trazer essas reflexões, porque é um tema que traz muita dor, né? De novo, perder alguém nesse nível, né? Eu perdi a minha mãe há 8 anos atrás, e não tem um dia sequer na minha vida que eu não pense nela, que eu não sinta saudade, que eu não relembre o que ela falar, o que ela iria dizer naquela situação, sabe? Então, eu entendo exatamente. Então, esse tema, para mim, é um tema que eu tenho na pele, né? Infelizmente, minha mãe desencarnou e eu sei exatamente o que é isso. E aí, assim, olha só, a gente tem as fases do luto, e isso que eu queria que vocês também me comentassem e trouxessem contribuições, se vocês concordam, se vocês percebem isso. E, Mena, olha só as fases que isso deve ter, né? Primeira coisa, primeiro momento, é um choque muito grande, né? Um choque de realidade, seja qual for a situação da perda, seja às vezes por uma doença, né? Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, de Covid e tudo mais, enfim, não importa, seja de uma forma brusca, às vezes um acidente ou algo inesperado, enfim. O primeiro momento é a nossa reação de choque, né? O choque com esta realidade agora, que é a perda, é a falta dessa pessoa, principalmente se a gente, como eu estou falando aqui não, através de uma casa espírita, né? Então acho que dá para a gente falar das nuances do kardecismo, né? A gente sabe que a falta, a perda, ela é no plano físico, e essa pessoa ela vai continuar, a essência, o espírito, ele é eterno. Mas ainda assim, como nós estamos nesse mundo material, a perda física é muito significativa, né? E no primeiro momento desse choque, a gente, uma fase inicial, às vezes é uma negação disso, né? Desse choque, dessa realidade tão dura, tão difícil que é para a gente, né? Então é natural que a gente negue, que a gente esteja ainda nesse estado inebriante, aí esse estado mais de torpor, de choque mesmo, né? De ainda meio né? Meio tonto com essa questão, né? Um choque, de fato. Num segundo momento, a gente pode sentir raiva. Então, é natural, dentro desse processo do luto, que a gente sinta raiva. Raiva é como se fosse até uma defesa. Puxa vida, né? Por que com meu filho? Por que comigo? Por que alguém que eu amo? Por que alguém tão próximo? Por que alguém tão jovem? Né? Por que não podia ser com uma pessoa do bem? Por que tanta gente ruim no mundo, né? Então vem a fase do ódio, da ira, né? Por que não com o outro? E sim exatamente comigo, na minha família, com as pessoas que eu amo, tá? E aí, depois dessa, então, o choque, negação, ódio, raiva, aí a gente tem uma fase que é de melancolia mesmo, profunda, né? Melancolia,
podendo até ter umas nuances aí da depressão, da tristeza profunda. E aí, tudo isso que eu estou falando, gente, são fases. E se são fases, a gente precisa entrar nesta fase e a gente precisa sair. Então, uma coisa importante para a gente prestar atenção é: se eu não faço luto, também não é algo saudável, sabe? Como se nada tivesse acontecido, não, eu anestesiei de uma tal forma que eu nem sinto, não, tudo bem, bola para frente, vida que segue. Isso também é um sintoma para a gente. E também o outro extremo. Então, não fazer o luto é algo que traz prejuízo, mas também a gente fixar em uma dessas fases do luto também nos traz muito prejuízo, né? Então, é natural que essa fase do choque venha, a fase da negação venha, da raiva, do ódio, da depressão, da melancolia, mas é importante que essas fases elas passem, que a gente consiga transpor essas fases, tá? E é isso que a gente precisa observar. Se a gente paralisa em uma dessas fases ou cristaliza em uma delas, talvez uma luz amarela se acende aí. Eu preciso ter atenção. Ou eu preciso de ajuda, ou eu preciso buscar, né, de alguma forma, auxílio para isso. E a Aparecida está falando quanto tempo. Isso vai variar muito, Aparecida, de pessoa para pessoa, tá? Se a gente fala de algo muito significativo, como foi o exemplo da Mena, talvez isso dure um pouco mais. Não existe um gabarito, né, gente? Nós somos absolutamente individuais, né? Então, cada um vai reagir de uma maneira. Pode ser que tenha, para umas pessoas, isso dure mais em torno, né, de uns 6 meses, vai, no máximo um ano. Mais que isso, aí eu preciso começar a olhar. Porque aí é aquilo que eu falei, eu paralisei, eu cristalizei em uma das fases, e isso vai me trazer prejuízos na minha vida, né? Então, depois da fase da depressão, entra a fase da negociação. É uma parte, é como se, assim, eu negocio no sentido assim, é como se eu tivesse que compensar essa perda, o que foi irreversível eu torno reversível, eu negocio, então tá bom, então eu vou buscar uma outra possibilidade, pessoas, né, que vão me apoiar nisso, então eu começo a negociar um pouco com essa questão, né, dessa perda. Aí eu tenho uma fase, e aí já assim, caminhando para os finalmente, né, das fases, eu entro na aceitação, que é quando o enlutado, ele consegue lidar com essa perda com menos sofrimento, então eu começo já a entender e aceitar que isso faz parte, é um ciclo, né, da vida, embora muito dolorido, a gente sabe, né, a única garantia que a gente tem é que nada é perene, inclusive a nossa existência aqui, né, nós kardecistas, principalmente, a gente, desde sempre, né, estudamos que essa passagem aqui, ela é breve, ela dura, 70 anos, 80 anos, 90 anos, agora até pouco mais, né, que a gente tem mais tecnologia na medicina, então a gente dura aí 100 anos, 110 anos, né, que seja, mas a gente sabe que tem uma brevidade, só que a gente esquece disso, né? E aí, então, a aceitação é uma das fases, aí eu entro numa penúltima fase, que é onde eu consigo expressar os meus sentimentos, trazer tudo isso que eu estou vivendo, aceito o luto, e o tempo é que vai permear tudo isso, né? Então, de novo, não tem um gabarito, então isso tudo tem que durar 6 meses e 2 dias, um ano e uma semana, não. Fato é, a gente tem que se observar, porque se eu fico muito tempo, e se isso traz prejuízos grandes na minha vida, de novo, eu preciso olhar e trazer alguma forma para eu conseguir olhar para isso. O luto é como se fosse, eu gosto muito dessa metáfora, é como se fosse assim, existe um terreno florido, aí o luto é quando vão lá e arrancam aquele jardim, né? Arrancam aquelas flores, né, do nosso jardim.
as pessoas que a gente ama, um emprego que eu tinha muita segurança, um casamento que eu achava que ia ser pro resto da vida. Então, é arrancado do meu jardim aquelas flores, e o terreno, quando é arrancado, ele fica árido. O que que é o luto? Eu vou lá naquele terreno árido, eu trabalho ele nessas fases, né? Entro em choque, nego, tenho raiva, melancolia, depois eu começo a negociar, aceito, expresso os meus sentimentos, aceito esse luto e toco a minha vida. Ou seja, eu pego esse terreno árido, eu trabalho ele, eu trato este terreno para que ele possa florir novamente, né? Então, esse é um processo eu gosto muito dessa metáfora, porque é muito isso. O quanto a gente tem que deixar florir novamente a nossa vida, né? E de acordo com as nossas possibilidades. Aí o Ricardo está falando os cuidados com o luto para não se tornar uma forte depressão. Muito bem colocado, Ricardo, que é isso que eu acabei de falar. Se você percebe que está durando muito tempo a tua melancolia, a tua depressão, se você tem aí 2 anos, 1 ano e meio, eu não tenho certeza desse tempo, tá, gente? Depois vocês me procuram nas minhas redes e eu vou consultar, eu vou ver na literatura o que, que ela recomenda aí de tempo, qual é o tempo ideal, vamos dizer assim, para a gente fazer esse processo do luto. Mas eu tenho a sensação muito nítida que, assim, 6 meses, 7 meses, se começar a esticar mais que 1 ano, que eu não saio de casa, que eu choro todo dia, que eu não consigo ter prazer em mais nada na minha vida, que eu não consegui achar outras possibilidades, que eu não consegui olhar para os outros pilares da minha vida, eu preciso buscar ajuda. Seja médica, psicológica, principalmente, né? Eu, obviamente, vou puxar a brasa aí para o meu assado. A psicoterapia, né? Ela ajuda demais a você entender o que está por trás, os significados dessas dores, dessa dificuldade de sair desse luto e poder, então, ressignificar para você trazer a tua vida de uma forma mais adaptada, mais funcional, mais produtiva, tá? Então, isso é muito importante, a gente tem que observar. Se isso dura muito tempo, é um problema e eu preciso cuidar, tá? Não é adequado, produtivo que eu fique muito tempo. Mas também eu não preciso não passar por esse luto. Isso também implica em sofrimento. O que eu estou negando? Eu também preciso me perguntar, por que eu estou negando? Por que eu não estou deixando ter vazão tudo isso? A minha tristeza, a minha dor, a minha raiva, né? A gente ainda mais, né? Não é muito bem aceito expressar raiva, mas é importante eu trazer os meus sentimentos, eu acolher aquilo que eu sinto, né? Então, também não vivenciar o luto também é negativo. Tudo isso a gente tem que observar, certo? E aí a Mara está falando, tem um tempo específico de cada situação para caracterizar normal ou não? É isso que eu falei, Mara. Se você percebe que faz mais de 6 meses, mais de 8 meses, 1 ano, que você ou não sai da raiva, aquele ódio, começa a odiar Deus, odiar a vida, ter raiva de tudo, se revoltar contra tudo e todos, não acreditar mais de 1 ano, se você, ou então na depressão, ou então na negação, tem muita gente que nega, não, eu não tá vivendo isso, né? Pode até, dependendo do nível do impacto e do choque dessa perda, eu tive um marido de uma paciente, na verdade não foi ela, o marido dela, ele trabalhou na extinta Kodak, acho que é um pessoal mais antigo, não, mais experiente, né, como eu, aí a gente vai lembrar. O marido dela trabalhou 30 anos na Kodak. E a Kodak, por conta até das mudanças do mercado, tal, que na época ainda era o filme de rolo, né, com o celular, com a máquina digital, a Kodak entrou, faliu. E o marido era diretor há muitos anos, 30 anos, fez carreira brilhante e perdeu o emprego. Ele entrou na depressão e ele não saiu, e a depressão dele o levou a ter um ataque cardíaco. Porque vocês sabem que todas as doenças, elas têm fundo emocional. Primeiro no psiquismo, as emoções que de alguma forma precisam dar vazão, e depois vem para a fisiologia, né? A depressão, a melancolia, a tristeza foi
tão crônica, tão séria, tão severa, a ponto dele morrer. Inclusive, ele sucumbiu, ele não conseguiu elaborar esse luto, né? E aí tinha uma série de coisas que estavam por trás disso, né? O, o homem em geral, né? Graças a Deus isso está mudando, mas o machismo estrutural, né? Sempre trouxe a imagem de que o homem é o provedor, o homem é o é, que tem que trabalhar, que tem que ocupar posições de destaque. Então, para ele, é como se foi inadmissível, ele não conseguiu reelaborar tudo isso a ponto de morrer, né? Aí a Mara... Ah, tá, o que a gente já falou, né, Mara? Então, não tem um tempo específico. Até vou buscar isso na literatura e eu passo para vocês. Vamos se conectar aí pelas minhas redes sociais. Mas, de uma forma geral, o termômetro se a gente paralisou numa das fases e não sai, seja ela, né, raiva, depressão, eu preciso olhar, tá? Se isso começa a prejudicar minha vida, como eu já não consigo, porque nós temos 11 pilares, né, na nossa vida, né? O espiritual, temos a família, e às vezes a gente perde um ente querido, mas a gente tem outros, né? Outros filhos, tem o pai, ou tem a mãe, tem os irmãos, enfim. Então, um pilar espiritual, pilar família, filhos, saúde, social, financeiro, intelectual, servir, que mais, gente? O emocional, nós temos 11 pilares que são, eu brinco que são pratinhos que a gente precisa equilibrar na nossa vida, todos de uma vez. Eu não posso, na minha vida, usar só um pratinho, equilibrar só o pratinho do trabalho, ou só o pratinho do social, ou só da saúde, só olhar para o meu corpo, ou só o financeiro, acumular, acumular, acumular. Eu preciso ter equilíbrio em todos eles na minha vida, né? E se isso impacta esses pilares, se eu deixei de sair, se eu fico dentro de casa, se eu não consigo mais sair do quarto, se eu só choro, se eu não consigo me relacionar novamente, se eu não consigo olhar, ter o rendimento para o meu trabalho, eu preciso estar atento. Tá bom, gente? Tá fazendo sentido para vocês? Vão me dizendo o que vocês estão achando. A Margarete, Margot, perdi uma amiga de uma vida, suicídio. Não consigo aceitar isso. Olha, ótimo gancho, Margot, maravilhoso, porque o suicídio, né? E quando a gente perde alguém que ainda por cima decidiu tirar a própria vida, né? Porque às vezes quando é uma doença, enfim, né? De novo, né? Algo externo, a gente de alguma forma, entre aspas, pode ser que aceite aquela fatalidade. Mas e quando a própria pessoa decide não viver mais, né? De novo, a gente precisa olhar por isso são vários pontos interligados, né? Primeiro, o que eu poderia ter feito? Será que você fez o que você podia? O que era possível? Primeiro dependendo do vínculo, né? Da distância e tal. Será que eu pude ajudar? Se sim, ok. Mas se não, também o outro é o outro, né, gente? Infelizmente, é muito doloroso isso, ainda mais falando de suicídio. Mas as pessoas, elas têm o livre-arbítrio, né? E as pessoas podem tomar decisões tão drásticas quanto essas. Eu trabalho muito isso no meu processo de terapia com os meus pacientes, sim, né? Principalmente aqueles que têm ideação suicida, que acham que a única solução é a morte e tudo mais. Mas não é um processo, não está nas minhas mãos, não está na sua mão, né, Margot? A decisão foi dela, por mais dolorido que seja. Então, é olhar para aquela pessoa, para aquela relação e trazer o que foi de bom, né? E aí, qual é o outro ponto que está interligado, que eu acho que é fundamental a gente falar? A gente, a gente precisa viver, por isso que a gente precisa sair do automatismo do dia a dia. Por isso que a gente precisa viver intensamente e conscientemente todos os dias, com as pessoas que estão ao nosso redor, ao nosso lado, enfim. Por quê? Eu tenho uma paciente que ela é enfermeira e ela está na linha de frente, né, do Covid. Os meus atendimentos são todos online, viu, gente? Então não tem perigo. Eu atendo só online. Então a gente faz o processo, né? Mas ela está lá, na linha de frente. E o que ela comentou que o que mais chamou a atenção dela
é que o Covid, claro, além de ser um vírus, né, letal e tudo mais, ser extremamente agressivo, o que mais foi curioso, quanto as pessoas entraram num nível de desespero, porque não imaginavam que iam perder pessoas queridas, e a grande maioria que ela observou, né, no hospital, as pessoas com culpa, porque queriam um perdão daquele pai, daquela mãe, porque queriam se reconciliar com aquele irmão que morreu, porque queriam refazer aquele vínculo que foi esquecido ou negligenciado daquele filho, daquela, né, de novo, daquela mãe, daquele pai, enfim, as pessoas sofriam muito mais por aquilo que elas não fazem no dia a dia, por conta do nosso automatismo, do que exatamente, claro, né, a perda é importante, mas eu não consegui nem me despedir, porque as pessoas não puderam nem se despedir, né? Então, isso também eu gosto desse tema para dizer, será que a gente está fazendo a lição de casa, que é olhar para o nosso pai, para a nossa mãe, para o nosso marido, para a nossa esposa, para os nossos filhos, e vivendo o melhor com eles, restabelecendo as relações, os vínculos, olhando no olho, falando a verdade, expressando amor. Às vezes a gente vive com o pai, com a mãe, com os filhos, com o marido, esposa, enfim, e a gente não diz eu te amo, a gente não abraça, a gente não beija. Imagina, não dá tempo, é tanta coisa para fazer, louça para lavar, roupa para estender, comida para fazer, escola para olhar, que não tem nem tempo para as pessoas olharem para as relações. E aí, quando acontece, né, de perder alguém, ou perder aquela relação, existe esse desespero, esse sofrimento intenso. Então, eu acho que uma das coisas que eu queria muito trazer aqui para a gente pensar juntos é, será que você está fazendo essa lição de casa hoje? Com as pessoas que você convive? Ou as pessoas que você ama? Né? Eu e meu pai, a gente é turrão igual. E eu, há muito tempo já, né, num processo meu até de terapia, percebi, eu preciso viver bem, principalmente depois que eu perdi minha mãe. Eu preciso viver muito bem com meu pai. Então eu passei a ser mais tolerante, eu passei a ser menos querer ter razão das coisas, com ele, né, principalmente, porque eu sempre esperava dele. Não, meu pai é cabeça dura, meu pai é. E não, não é dele, eu não espero dele. Hoje eu consigo olhar e falar, eu vou aproveitar o velho do jeito que ele é. Eu vou viver o melhor que eu tenho para viver com ele agora, porque para que eu me sinta plena na hora da nossa passagem, porque vai acontecer, ou do meu lado ou do dele, em algum momento, ou eu e ele vamos ter que devolver essa casa aqui, chamada corpo, não é, gente? Essa morada aqui que a gente pega emprestado a hora que nasce, não é? A gente pega esse corpo físico lá, quando, né, no espermatozoide, no óvulo dos nossos pais, eles nos emprestam esse corpo físico, né, é a minha morada aqui por 70, 80, 90 anos, mas em algum momento eu tenho que entregar essa casa, não é, gente? Eu devolvo. E é isso, esse é o processo. E a gente não lembra disso e vive como zumbi. E vive com raiva, com rancor, com mágoa, com tristeza, né? Querendo se vingar, querendo ter razão o tempo todo. Será? Será que esse tema era outra coisa que eu queria trazer para a gente pensar? Será que não é um momento? Será que essa pandemia que está tão evidente, essa coisa da perda, do risco da gente perder as pessoas que a gente ama, né, principalmente os idosos, tudo, será que não é o momento da gente revisar essas relações, né, e perdoar? Porque o perdão, gente, não querendo invadir um tema, né, mas que tem tudo a ver, para eu viver bem, para eu não ficar chorando e me sentindo culpado e frustrado depois na hora da nossa separação, o perdão, ele é uma algema, né? Ai, fulano fez isso para mim e eu não perdoo. Quando eu falo eu não perdoo fulano, significa que eu tenho uma algema, uma no meu braço e outra no braço do fulano. Porque eu durmo e acordo com ódio do fulano, pensando no fulano. Então, meu vínculo, por isso que amor e ódio são sentimentos, são afetos muito parecidos, de intensidade igual, amor e ódio, porque une muito as pessoas. O amor e o ódio também une demais as pessoas. Vocês perceberam? Os grandes inimigos que a gente tem, o quanto a gente é grudado com eles.
Então, perdoar, olhar para as relações de uma maneira mais suave, entender o que isso significa em mim. Por que é que eu sou tão rancoroso? Por que eu levo tudo a tão ferro e fogo? Por que é que eu não busco melhorar a minha convivência, expressar mais? Queria deixar uma lição de casa já. Anotem aí. A lição de casa é hoje, terminando aqui essa live, você vai pegar filho. Com quem você convive? Filho, marido, esposa, cachorro, gato, não importa. E se declara, fala em gestos, em palavras e ações para as pessoas que você está do lado, o quanto você as ama, o quanto você a admira, o quanto você respeita, o quanto você. Qual a importância dela na sua vida? Topam o desafio de fazer isso? Ah, mas que, nossa, que sem graça, Fábio. Eu estou casada há 20 anos, pelo amor de Deus. Qual foi a última vez que você olhou na bolinha dos olhos do seu marido, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe e falou: eu te amo? Você é muito importante na minha vida, você torna a minha vida melhor, é com os nossos tropeços e desafios que eu cresço, obrigada por você existir. Qual foi a última vez que a gente fez isso, né? A gente esquece. Por quê? Porque é roupa para lavar, é trabalho para entregar, é relatório, é a faculdade. E passa. E a gente não está na consciência, não está no aqui e agora, né? O Ricardo fez outra pergunta. É um ato covarde não aceitar o luto? Olha, que pergunta legal, hein, Ricardo? O que vocês acham, né? Eu acho que pode ter várias nuances, várias possibilidades essa sua pergunta. Pode ser covardia, pode ser fraqueza, fragilidade, né? Eu não dou conta de olhar o que o outro significava para mim. Às vezes eu também pode significar uma falta de apoio, pode significar, às vezes, que eu fracassei de alguma maneira. Enfim, para cada um, eu acho, Ricardo, vai ter um sentido. E é isso que a gente tem que observar. Qual é o significado disso para mim? E por que está tão difícil elaborar isso? Por que está tão complicado para eu poder ressignificar, né? E, de novo, também eu tenho pessoas que eu trato que, às vezes, nem passa pelo luto, né? Teve uma paciente que ela se separou, acho que 10 anos de casamento, ela tomou a decisão, e foi muito traumática a relação, a finalização da relação, ela tinha filhos, então foi muito difícil, foi muito custosa essa separação, e foi de uma dor extrema para ela, para o marido, para as crianças, enfim. Mas ela não se deu o direito de elaborar esse luto. Então, no dia seguinte, ela foi trabalhar como se nada tivesse acontecido, continuou de bom humor, continuou tocando a vida como se tudo tivesse na absoluta normalidade. Em algum momento, ela traz, o corpo dela de alguma forma reage, né? E ela traz lá a gastrite, a enxaqueca, ela traz aí através desse corpo, né? Porque o corpo fala. Vocês já leram esse livro? Se não leram, leiam, é incrível. O corpo, ele dá sinais daquilo que a gente finge que não está percebendo no nosso emocional, né? Então, o nosso trabalho com essa paciente foi exatamente isso, né? Por que é que você não se dá o direito de fazer um luto? Porque aí a gente foi vasculhando na história dela, né? Vasculhando aí nas origens, o que isso significava lá na infância, né? Porque todas as nossas decisões, a forma que nós olhamos para o mundo não é a nossa, não é o mundo, a gente não enxerga o mundo do jeito que o mundo é. Nós enxergamos o mundo através das nossas crenças. E as nossas crenças, sejam elas positivas, fortalecedoras ou limitantes, crenças que nos impedem, que nos limitam, enfraquecedoras, enfim, elas podem, é através delas que a gente enxerga esse mundo. Então, para essa minha paciente que eu dei o exemplo, ela, na história dela, dentro da casa dela, não se era permitido, isso do 0 aos 12, né, principalmente, que é onde, principalmente, nossa concepção, e do primeira e segunda infância, é onde
são os momentos, são os anos mais importantes, mais significativos para definir a nossa personalidade, para cristalizar algumas características da nossa personalidade. Não que a gente não mude, a gente muda constantemente. Tem a neuroplasticidade para isso, né? A gente consegue fazer novas sinapses, aprendizados, mas o processo é um pouquinho mais demorado e um pouquinho mais difícil. Do 0 aos 12 é onde a gente absorve tudo. E o que a gente vai absorver? Aquilo que foi crenças limitantes e fortalecedoras da nossa casa, daquele núcleo familiar que a gente veio, pai, mãe, irmãos, ou do lugar que eu fui criada, avó, avô, tio, tia, orfanato, não importa. Foi dali que, principalmente, eu trago as principais crenças que me tornam quem eu sou. Só que isso fica tudo no nosso inconsciente, né? Uma caixinha preta que a gente não tem conhecimento, a gente não lembra, por isso que é o inconsciente, né? A psicanálise fala muito desse inconsciente. E aí, esse inconsciente, a gente não lembra, porém, as crenças limitantes, principalmente, elas nos regem, é através delas que a gente toma decisão, a gente faz escolhas, a gente rege a nossa vida através dessas crenças limitantes e fortalecedoras também, mas principalmente as limitantes que são as que nos prejudicam, né? Só que eu não dou conta, eu não sei, porque eu não me conheço. Então, o processo de autoconhecimento é para isso, né? Então, tudo isso para dizer que a minha paciente, lá atrás, na história de vida dela, naquela família que ela veio, ela aprendeu que não se podia demonstrar sentimentos. Era fraqueza demonstrar sentimentos. Então, ela suprime isso. E tem um custo muito alto na vida dela, né? Então, nós trabalhamos justamente isso. Por que não fazer o luto? Por que não trazer as emoções? E aí, os exercícios que eu trabalhava com ela, né, dentro das sessões e tal, era justamente isso. Dela, primeiro, acolher aquilo que ela sentia, porque ela não se dava o direito de sentir, seja raiva, ódio, nada, amor, e muito menos expressar. Porque, de novo, né, no inconsciente dela, a crença que ficou se você demonstra, você é fraca. Então, logo, eu sou forte, e quem é forte não demonstra. E aí, isso tinha sérios prejuízos na vida dela. Então, a gente pôde, então, depois, elaborar esse luto, ressignificar essa perda, entender o que isso significou, e aí ela pôde estar mais adaptada, enfrentar de uma maneira mais saudável tudo isso, tá? A Cíntia, minha querida, minha mãe não aceita, se passaram 5 anos. Pois é, mãe, eu não sou mãe, né, mas eu tenho total consciência, eu consigo ter empatia absoluta pelas mães, principalmente porque eu sou filha, né, e já perdi uma mãe. É muito duro, é muito doloroso, até porque não é o processo natural da vida, né, uma mãe perder um filho, normalmente é o contrário. Se o contrário, né, uma filha perder uma mãe já é duro, imagina o contrário. Mas ainda assim, de novo, né, a gente precisa entender que é muito importante eu conseguir ressignificar, posso passar por essas fases, vai doer, eu vou sentir, eu acolho, eu sinto, mas em dado momento eu olho para a vida e vou de novo para a vida e falo, ok, vamos lá, o que eu preciso aprender, né? Com a perda da minha mãe, por exemplo, eu aprendi, uma das lições eu acabei de falar para vocês, né? O quanto eu valorizo as relações que eu tenho hoje, né? A perdoar 100%, não sei, também sou humana, mas eu revejo muito, sabe? Eu não tenho mais essa pretensão de convencer as pessoas da minha opinião. Eu era daquelas pessoas que tinha muita opinião forte, sabe? Não, porque eu tenho opinião forte, o que eu penso eu vou lá e brigo. Não, hoje não mais. O outro é o outro. Se o outro quer entender, se o outro acha, se o outro quer, é o outro. Eu sou responsável por mim. Eu tenho pura autorresponsabilidade. Que é isso que a gente precisa olhar. O que cabe a mim, né? Essa mãe, com certeza, ela pode ter passado aí por uma série de coisas. Puxa, será que eu falhei? Onde é que... Por que comigo, né? Mas em algum momento a gente precisa trazer, ressignificar e trazer potência, trazer outros olhares para lidar com isso e seguir, aprender, né? E seguir, porque é uma grande caminhada isso aqui, né? A gente sabe, né? Ayrton, perdi meu pai quando eu tinha 4 anos e perdi um filho, assassinado aos 18.
Sem fé em Deus e crença na doutrina, eu seria revoltado e um suicida. É difícil, mas sejamos fortes. Isso mesmo. Muito legal, viu, Ayrton? Joia, muito legal mesmo esse seu depoimento, porque é exatamente isso. A doutrina nos ajuda a compreender, mas ela não garante. A minha mãe me levou, né, no espiritismo a vida inteira. Eu sou espírita desde os meus 9, 10 anos de idade. E a minha mãe era, né? E no momento do desencarne dela, próximo, né? Ela teve câncer de pulmão e ela foi ficando muito ruim, e chegando próximo mesmo, né? Eu conversei com ela sobre isso. Falei, mãe, você está percebendo? Ela sonhava muito com a minha avó, com a mãe dela, né? E aí a gente, como kardecista, falei, mãe, você está percebendo, né? Que em algum momento a gente vai se separar desse corpo, a gente vai se encontrar já já. Muito em breve a gente está juntas de novo. Mas a gente sabe que este corpo vai nos separar um pouquinho aí, né? Embora não, viu? Eu sinto tanta presença dela, mas enfim. E ela, mesmo espírita, ela olhava e falava, mas eu não quero, eu vou morrer sob protesto. E a gente brincava até, né? Então, assim, minimiza, né? Eu acho que a doutrina, ela conforta muito, e não só a espírita, né, gente? Porque aqui pode ter pessoas, a nossa audiência pode ter pessoas de qualquer religião, mas qualquer que seja a religião ou não, porque eu acho que a religião, ela religa, né? O significado da palavra é religar, né? A religião, ela nos religa, mas ela não é garantia, né, gente, desse Deus dentro de nós, né? Ele é muito maior, né? Eu sempre brinco, Jesus não usava nenhum crachá. Ninguém viu Jesus com crachá de kardecista, crachá de, né, católico. Então, ele é nosso grande mestre. Então, Jesus mostrou que não necessariamente através da religião, mas ter um olhar também para essa outra questão do espiritual, essa força mais etérea, né? Essas energias mais sublimes, né? Esse mundo extra material nos ajuda e conforta demais. Então, Ayrton, obrigado pela sua contribuição, né? Olha, o Ricardo, o que é prejudicial, não, o quanto é prejudicial ao que faz, nossa, está tão pequenininho, o quanto é prejudicial ao que se faz a passagem, permanência no estado de luto. Tá, o que eu acho que você perguntou, Ricardo, é se é prejudicial ficar muito tempo, né, no estado de luto, ficar muito tempo, porque assim, Não, ele ou não, perguntou se faz, se o que eu entendi é se para o espírito que desencarnou, faz mal para ele o nosso estado de permanência no luto. ah, tá bom, agora entendi, Sim, obrigada, a Cia é minha assistente de palco. Entendo. Eu acredito que sim. Aí já é uma visão mais kardecista, né? Vamos falar mais da nossa doutrina. Sim, porque a gente sabe que a hora que a gente desencarna, dependendo, obviamente, da condição daquele espírito, né? Ele precisa ser encaminhado, seja para um hospital, seja, né, para alguma colônia, né? Nosso sonho, nosso grande sonho, duvido que aqui todo mundo não sonha ir para o nosso lar, né? A gente, todo espírita, né, que se preze, quer ir para o nosso lar. Então, claro, a gente sabe que existe uma outra caminhada, né? Mas às vezes não, a gente às vezes pode ir para um umbral mesmo, né? E se eu tenho alguém aqui, né, no material, no plano material, que me prende, que me puxa, que energeticamente, vocês sabem o quanto, isso nem precisa ser espírita, né, gente? Energeticamente falando, o quanto a gente pode atrair, conectar a, a espiritualidade, as pessoas, enfim, né? E se eu não me desprendo dessa pessoa, e se eu não deixo ela livre, e lembro dela com amor, a saudade boa, no sentido de, puxa, como essa pessoa era querida, né? Eu adoro lembrar, a minha mãe, ela tinha várias frases célebres, então eu adoro lembrar, toda hora eu fico, nossa, minha mãe falaria isso, a minha mãe tem vários bordões, né? Mas é aquela saudade boa, gostosa,
porque a gente já precisa entender que a gente tem uma caminhada, né? E se eu não consigo fazer isso, gente, isso que eu quero deixar muito claro, se a gente não consegue, eu preciso olhar qual é a ajuda que eu preciso, seja ela num tratamento espiritual, ou eu preciso de uma psicoterapia, ou eu preciso conversar sociabilizar, lembra dos pilares da nossa vida? É, eu preciso alimentar os outros pilares que eu tenho. Eu preciso ficar atento àquilo que me prejudica. Eu preciso entender que o outro, a gente não, mesmo que eu seja mãe, pai, eu não tenho. A gente às vezes tem uma pretensão de ser Deus, né? De decidir as coisas que não estão na nossa alçada, né? Isso é uma outra coisa que a gente precisa entender. Tá na sua. Eu sempre faço isso com os meus pacientes. Eu falo assim, ó, põe a sua mão na frente, assim, ó. Põe a mão para frente. Tá? Você alcança isso que você quer definir, essa situação, essa questão que você quer resolver, tá ao seu alcance? Você consegue fazer alguma coisa por ela? E claro, tem muitas situações que a gente sim tem total responsabilidade sobre elas, né? Eu decido, eu mudo, eu tomo as ações necessárias para que as coisas caminhem, sim, mas sempre essa pergunta: você consegue decidir? Está nas suas mãos tomar alguma decisão? Principalmente nisso, né? De quem vi se a morte, a passagem, né? Dessa encarnação para outra, está na nossa alçada, gente? Não está. Então a gente não pode ter essa pretensão de querer decidir pelo plano divino, né? Pela consciência cósmica, né? Por esse universo, por esse todão maravilhoso que a gente chama de Deus. Então, é duro, mas às vezes a gente é egoísta também, né? Eu sei que isso é forte falar, mas vamos refletir junto comigo. E aí até vocês comentem se vocês acham que fazem sentido. Às vezes, eu não entro, eu fico no luto, ou eu nem entro no luto, ou eu me revolto, ou eu paraliso em alguma das fases lá do luto, porque eu quero aquele outro para mim, porque eu quero aquele casamento, custe o que custar para mim, porque eu quero que aquele filho nunca saia de casa, porque eu quero ele na barra da minha saia, porque eu quero que aquele emprego, que eu fique na zona de conforto, naquele emprego o resto da vida. Então, às vezes a gente é egoístinha também, né? Egocêntrico, e aí a gente não percebe. Olha o perigo, né? Faz sentido, gente? Isso não. Porque, claro, tem dor implicada e tudo, porém, eu preciso entender a serviço de que isso está? Será que eu estou na zona de conforto? Será que não, essa situação, por mais dolorosa, a gente sabe, as pedras que a gente, às vezes é pedrinha, mas às vezes é um pedregulho gigante que eu preciso transpor, porque eu tenho que aprender. E a gente que é espírita tem aquele bordão, se não é pelo amor, é pela dor. E aí eu vou me revoltar e eu vou fazer birra, como se fosse uma criança mimada que fico assim, é, não quero, não quero sofrer, né, Marisa? Não quero sofrer. Escuta, como assim? Né? A gente tá aqui para isso. Ninguém tá de férias, senão não tava aqui. Tava nos outros planetas, né? Aqui é pra gente aprender, ralar e aprender. Então, puxa vida, se a vida me coloca algumas coisas, eu vou ficar revoltadinha e chorar o resto da vida? Né? Eu não estou sendo insensível, mas eu acho que a gente precisa, às vezes, tomar um chacoalhão e falar: opa, tá bom, já entendi vida. É isso aí, eu preciso elaborar, aprender e seguir. E a gente, às vezes, marca o passo, né, gente? Medo de sofrer, medo de. Mas e aí? Vocês sabem que a coragem, né, que a gente fala que é o oposto do medo, coragem, vocês sabem o que significa a palavra coragem? Coragem é ir com o coração, ou seja, você vai com medo, porque não é porque coragem não é ausência do medo, pelo contrário, preciso ter medo. Se eu não tenho medo, é perigoso, né? Se eu não tenho medo, eu atravesso a rua sem olhar para os lados e aí eu morro atropelada. Então, o medo é importante, sim, ele me ajuda a me manter, ele me ajuda a me preservar. Mas eu tenho que ter coragem. E que barreiras é essa que eu preciso romper, né? Então, esse tema ele é amplo, eu acho que dá para a gente também extrapolar e pensar sobre o que é que eu tenho, onde é que está o meu apego, né? Qual é a zona de conforto que eu me agarro quando eu fico ali relutante em olhar para aquela situação, ressignificar e seguir o passo?
continuar na minha caminhada. Sim ou não, gente? Faz sentido? Se eu tô vendo aqui que tá dando 1 hora, eu posso ir mais? Como é que estamos aí, ó? Tem o Ricardo, eu tô adorando, o Ricardo tá me ajudando super, ó. Eu pensava muito na minha irmã, que desencarnou e percebi que tinha que me tornado um obsessor da minha irmã. Percebi a tempo e comecei a cortar. Isso mesmo. Vamos seguir o nosso barco. A gente está aqui para aprender e evoluir. Mesmo que a gente não acredite, não seja espírita, às vezes se alguém não é espírita, fala, mas eu não acredito, tá ótimo, não precisa. Só que a gente sabe que a gente está aqui para aprender, né? Então eu preciso olhar para as experiências que a vida me traz, o que eu tenho que aprender. É igual a escolas, a vida da gente é igualzinho à escola. Se eu não aprendo, a vida fica me trazendo, porque eu repito de ano, não é assim na escola? Não aprendi a lição, eu não reprovo, eu não levo bomba, e aí eu volto para a mesma série? A vida é assim, eu não aprendo uma coisa, a vida fica me trazendo, me trazendo, me trazendo, até a hora que eu falo, meu Deus, o que é isso, né? Porque aí eu mudo o casamento, né? A perda do casamento, sou a vítima sofredora, que, né, o casamento não deu certo, oh, choro, choro, choro. Mas não aprendo. Aí eu só mudo de CPF, vou lá e busco outra criatura igualzinha à anterior, só mudo de CPF. Porque eu acho que está no outro, né? O outro é que vai me salvar, é o outro que vai me fazer feliz, o outro que é o responsável de. O outro é que não pode nem morrer, o outro não pode, que é o outro. E eu não olho nada em mim, né? Não é assim. Eu preciso olhar e falar assim, escuta, o que tem que melhorar? Onde é que estão os meus... O que é que esse inconsciente dessa minha história que eu vivi, eu preciso ressignificar. E não é ficar culpando pai e mãe, não. Porque é falar, Fábio, então você é psicóloga, a culpa é do pai e da mãe. Então, eu brinco que sem o pai e a mãe não existiria psicologia, viu, gente? Pai e mãe são ótimos para... Porque a gente, na psicologia, trata o que o pai e a mãe, né, fez lá enfim, de errado, mas quem é pai e mãe sabe. Pai e mãe não faz para ferrar o filho, faz por amor. Mesmo que ele esteja errando, ele faz por amor. Você perguntar para um pai, para uma mãe, por que você faz isso? Não, porque eu preciso ensinar, né? Mas aí você olha e fala, nossa, mas não é a melhor maneira. Mas dentro do que ele consegue, é o que ele pode oferecer. E ele tem a boa intenção, né? Então, não é culpar pai e mãe, eles deram o que eles podiam, porque às vezes, quando a gente olha a história dos nossos pais, eles receberam bem menos do que eles deram para nós, não é? Se a gente vê, meu pai não me dava carinho, amor, meu pai era muito seco, minha mãe não sabia é, externar afeto. Poxa, às vezes ela não recebeu muito menos que você. Às vezes ela foi criada, a história dos nossos pais, dos nossos avós, são muito mais duras e muito mais tortuosas do que a nossa. Então, os nossos pais ainda fizeram muito, deram até mais do que eles podiam, talvez. Então, não é culpa de ninguém. Mas eu não posso ficar como a menininha mimada lá do 0 aos 12 anos, né? A menina dolorida com as minhas fraturas emocionais lá do meu passado, atuando na mulher que eu sou hoje. Eu preciso me conhecer, eu preciso olhar para mim, abrir minha caixa preta, né? Essa caixa de Pandora chamada inconsciente, a minha história de vida, e fazer o que eu preciso fazer para eu ser feliz, para eu ressignificar, para eu buscar um caminho mais fluido, mais produtivo, mais funcional, né, mais adaptado. Isso tudo eu preciso, como adulto, olhar e parar de ficar chorando aquilo que eu vivi, ou as dores que eu tive lá de trás, né? Ai, mas a vida foi dura comigo. Tá bom, chega, enxuga aí e bora para frente, né? Oi, Cíntia, você cheguei. veio me alertar? Como é que é? Não, não. A Sandra está querendo saber o seguinte, ela quer saber a receitinha de como cortar, né? Que nem o Ricardo falou, que cortou essa sensação de que ele estava sendo obsessor da irmã dele, mesmo depois de Se o desencarnada, né? ótimo, se o E Ricardo a puder Sandra contribuir. quer essa receitinha, como que a gente pode fazer para deixar eles partirem e a gente ficar mais tranquilo e eles também? Sim, olha,
De novo, não tem receitinha, né? A gente adora os 10 passos. Para ser feliz, sigam os 10 passos. Para deixar o ente querido, para fazer o luto. Não tem receitinha, né? Porém, o que a gente pode refletir juntos aqui é passar por esses estados do luto, né? De novo, eu posso até inicialmente negar, posso, enfim, ficar triste, ter raiva, depois ficar mais melancólico, depressivo, depois aceito e elaboro. E aí, quando eu olho para essas perdas, e como é que eu deixo, né? Uma coisa que para mim é fundamental é o que, que eu posso aprender com isso que me acometeu, com essa pessoa tão querida? Será que eu posso aprender que eu tenho que aproveitar mais o tempo com quem eu amo? Será que eu tenho que, puxa, a minha diferença com a minha irmã era que eu não aceitava o jeito dela ser, puxa, então meu aprendizado é, agora eu queria poder estar aqui com ela para dizer o quanto eu posso aceitá-la, ou olhar para o lado melhor que ela tenha, pegue a lição daquilo que a perda significou para você, e você ressignifica. E você vai alimentar os outros pilares da sua vida. Você vai olhar para o teu espiritual, você vai olhar para a tua família, porque você tem outras pessoas que você ama ao seu redor, provavelmente, né? Se você perdeu sua irmã, você tem às vezes seus outros irmãos. Será que eu não tenho que intensificar a relação com esses outros irmãos? Será que não é o momento de eu largar as rusgas do passado e trazer, conectar mais com as pessoas, ou ter mais tempo de qualidade, porque às vezes a gente está até junto com essa família, mas só para brigar, só para discutir, só para ficar atacando um na cara do outro, só para remoer passado. Poxa, será que o aprendizado não é viver intensamente a parte boa de cada um? Respeitar Ou o outro buscar mais o também, espiritual, né, Fá? pensar mais no Ou espiritual. espiritual, né? Porque às vezes a gente fica pensando assim, eu só vou buscar o espiritual a hora que o meu material estiver legal. Isso, Aí Deus vem com a surpresinha, falou, pois é, surpresinha! Aí você começa a buscar o espiritual, mas na verdade era exatamente isso. Às vezes era um alerta, olha, você está esquecendo o espiritual. exatamente. Mas eu acho que não. Por outro lado, é o que eu ia até fazer um parênteses, falando sobre a Mena, né? Que ela estava falando sobre a dificuldade, né? De quando um filho morre antes da mãe. E, né, que essa sequência. Uhum. Lembrando que todos nós somos espíritos e ninguém é espírito novo, né? Somos espíritos antigos, cada um vem com prazo de validade aqui na Terra, digamos Sim, assim. E apesar da idade aqui na Terra, o espírito ele tem lá suas tarefas, as coisas a cumprir, e aí aqui na Terra é só um detalhe, porque a nossa vida real é lá em cima. Então, pode ser filho, pode ser mãe, pode ser neto, pode ser um bebê. Se der o tempo dele que ele precisava passar aqui, ele vai voltar. Então, não tem muito essa sequência, ou, tipo, não deveria ser, né, um filho antes da mãe, mas somos tudo espírito, no final das contas, sim. né? E a gente não enxerga isso. A gente enxerga só o material, e isso dói muito, porque a gente não vai aceitar mesmo, porque, né? Ainda tinha muito para viver, né? E aí onde eu falei, né, se a gente às vezes tem uma prepotência de falar isso, como a gente sabe, a história, a missão, a trajetória de cada espírito, de cada ser humano, a gente não tem esse poder, né, e a gente tem essa falsa sensação de que injusto, né, e aí a gente se revolta e fica lá parado, lá na fase da revolta, por exemplo. Só que é perfeito, é muito pertinente isso que você falou. Qual é a nossa prepotência de achar que a gente tem que saber? A vida é isso, né? Esse fluxo. A morte, na verdade, ela não deveria ser essa grande destruição, esse grande evento, né? Porque é um acontecimento da vida. Ela é tão natural quanto o nascimento. E se a gente olha para o lado, o inverso, né? Lá no plano espiritual, o nascimento é tão abrupto quanto a morte para a gente.
Então, é só uma questão de olhar. Será que eu não preciso sair um pouco da minha rigidez em alguns momentos e começar a ampliar um pouco, né? Olhar para esse espiritual, olhar para essas outras possibilidades. Muito bem colocado, muito bem Agora, lembrado. sim, a gente sabe que não tem receitinha, mas você acha que se a pessoa tiver uma rotina diária, de mudar o foco, Total, como fazer para mudar o foco? Você total. tem alguma dica aí Tenho várias que, na mão? inclusive, são todas que eu faço e que eu Tá. receito para os meus pacientes. Todos nós precisamos cuidar nós somos sistêmicos, né? Nós somos ampliados. A gente não é só corpo, não é só espírito, não é só. Nós somos unificados, né? Nós somos várias, né? Multifacetários aí. Então, eu preciso olhar para esse espiritual de novo, né? Eu quero pegar, deixa eu mostrar. Eu tô para fazer isso faz tempo, mas não queria levantar, mas eu vou mostrar. Aqui, ó. Pronto. Aqui, ó. Eu gosto muito dessa mandala. Dá para ver? Aqui. Essa é a roda da vida. Não sei se dá, não dá, né? Me conectem nas redes que eu mando para vocês, tá? Deu? Esses são os nossos pilares. A gente precisa olhar para todas essas partes da nossa vida, sim. Espiritual, será que eu estou conectado? Não preciso, de novo, chamar de religião, mas será que eu estou conectado com o meu Deus, com o universo, com essa energia maior, com algo mais transcendente, que me religa, que me conecta, que me inspira, que me empodera? Espiritual. Eu tenho que olhar para a minha família, pai, mãe, irmãos, primos, tios, como é que está a relação com essas pessoas? Será que eu estou cultivando de uma forma saudável essas relações? O meu afetivo, será que eu estou alimentando a minha vida afetiva de maneira saudável? Ou eu estou numa relação tóxica? Ou eu estou me submetendo? Ou eu estou sendo algoz dentro de uma relação? Ou eu estou só de aparências? Que tipo de qualidade de relação afetiva eu estou nutrindo, né? A minha relação com os meus filhos, né? Ou se eu não tenho, como é que eu lido com isso? Para mim, eu me imponho essa, essa essa imposição que a sociedade às vezes faz, principalmente para nós mulheres, que tem que ter filho e casar, ou não, tive lá por obrigação, ou se eu tenho porque eu quero, quis, qual é o nível de relação com esses filhos? Não importa a idade, se a criança principalmente, enfio o iPad ou o celular na cara da criança, porque hoje é o que eu mais vejo, sem julgamentos, mas para a gente refletir, né? Hoje o que eu mais vejo é enfiar a cara da criança num celular, num iPad, e isso é maravilhoso ser mãe. Até eu estava pensando em ser mãe agora. Porque é só ter um iPad e um celular. Então, precisamos olhar. O social, quais são as amizades que eu ponho na minha vida? São amizades verdadeiras, produtivas? Elas acrescentam para mim? Eu tenho um hobby? Qual é o meu hobby? Quem é que faz o que gosta? Quem é que dá o tempo para si, para fazer aquilo que gosta? Não que o filho gosta, que o marido gosta, que a esposa gosta. Eu sei o que eu gosto. O que me preenche? A gente não olha para isso. E eu preciso dar espaço para aquilo que me faz bem, meu lazer, minha saúde, meu corpo físico. Será que eu estou cuidando desse corpo? Ou estou comendo exageradamente, engordando, ou só comendo que não, né? Faço exercício físico. Isso é a dica. Precisa fazer exercício físico, preciso pôr essa máquina para funcionar. Ela é tão perfeita, me entregaram tão maravilhosa. E o que, que eu faço com esse corpo? Será que a gente olha? Né? O servir, trabalho voluntário, fora da caridade não há salvação, outro bordão de nós que somos espíritas. Quando eu olho para o outro, quando eu sirvo e eu, de alguma forma, trago meu amor em forma de ação, de gesto para o outro que não pode e que eu nem conheço e eu não faço por dinheiro, não faço por nada, isso me enche. Será que eu estou alimentando esse pilar servir na minha vida? Isso é pergunta para ir para nossa audiência. O intelectual, conhecimento. Às vezes, as pessoas hoje, em média, elas passam de 7 a 8 horas com a cara na rede social. Se eu acumular essas 7, 8 horas, de 6 a 8 horas diárias, que as pessoas passam curtindo no Face, no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, eu, em 2 anos, teria o conteúdo curricular de uma graduação, você acredita? Eu poderia me formar em qualquer tema se eu juntasse tudo em 2 anos.
É surreal, né? E a gente fica lá curtindo. Eu não estou criticando, eu só estou falando para a gente pensar sobre isso. Estudar, ler um livro, fazer um curso online. Hoje em dia, com essa tecnologia, eu só não estudo e não aprimoro o meu conhecimento se eu não quero, né? Financeiro, será que eu olho para a minha vida financeira? Porque a gente está no mundo material, eu preciso também nutrir esse pilar financeiro. O que eu estou fazendo para me qualificar, para eu, né, me reinventar na pandemia para ganhar dinheiro? Eu me reinventei totalmente, né? Profissional, será que de fato eu dou meu melhor? Eu sou um funcionário que as pessoas valorizam e reconhecem o meu trabalho, porque de fato eu dou o meu melhor? Ou não, estou lá na zona de conforto, né? E o emocional, será que eu cuido desse emocional? Das minhas emoções, do meu psiquismo, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, dos meus comportamentos? Eu presto atenção no que eu penso, ou eu deixo essa cabeça me bombardear o dia inteiro com pensamentos que eu nem percebo, né? Me influencio por esses pensamentos. Será que eu presto atenção nesses sentimentos que me guiam, né? Ou os comportamentos que isso reflete, a forma que eu trato as pessoas, a forma que eu me ponho no mundo? Essa é a dica. Fazer exercício, olhar para o teu lazer, cuidar das relações com seus filhos, com a sua família, com as pessoas que você ama e que estão do teu lado, né? Olhar, vai estudar, vai ler um livro bom que te engrandeça, cultiva as amizades boas, não é ter quantidade, é qualidade, pessoas que você fala, nossa, a Cintia é uma que já somou na minha vida e a gente é amiga, foi, né? Foi colega, conhecida lá atrás, já quero, porque agrega, olha que Sim. gostoso, tem troca. Ou não, fico lá só com meus 5.000 amigos do Face, mas quando eu passo na rua, nem olha na minha cara. Nem olha, né? Percebe? A dica é essa, alimenta todos os pilares da tua vida, faz Lógico que exercício, não come vai. direito. Hum? Só que assim, esses pilares aí, eles não vão trazer o que você perdeu de volta, mas vão ajudar muito na saúde, né? Para você seguir em frente. Isso que é Exatamente. importante, a gente poder seguir em frente. E Porque o, nem o eu, Ricardo comentou, a gente não vai poder ficar segurando a pessoa ali como se fosse um pipa, né? sim, Segurando a linha ali. Não dá, não dá. não A dá. gente Eles não também tem precisam controle. seguir lá do outro lado e a gente seguir aqui. E se a gente não tem controle de nada, a gente de novo tem a pretensão de controlar tudo, né? Ai, tem que dar tudo certo, a minha vida tem que ser assim, eu tenho um planejamento. Claro que é importante se planejar, mas se não sai no planejamento, eu preciso viver o hoje. Qual é o hoje? Eu estou fazendo o meu melhor? Eu estou vivendo na consciência ou eu estou no piloto automático? E nem percebo nada. E não deixo Agora, aquele deixa eu trabalho. fazer acho que a gente não comentou sobre isso. É, ok, meu familiar foi embora, alguma coisa assim. E eu não falei para ele que eu amava ele. O que que eu faço? Será que eu falei o bastante? Será que eu deveria ter falado? Ainda tem como falar? Como que a gente faz? Qual que é a sua Ó, dica? eu tenho duas vertentes. A primeira é espiritual. Eu gosto muito, né? É que agora a maioria dos centros estão fechados, desobsessões, os trabalhos, né, espirituais. É um ótimo canal, né, para a gente se conectar ainda com essas pessoas, né? E aí vai também da crença. E um outro no processo de terapia, por exemplo, a gente volta, né? Como se fosse uma técnica de hipnose, um ensaio mental, onde eu levo o meu paciente lá, a pessoa, até algumas situações, né? Então retoma com essas pessoas que já foram, ou às vezes até pessoas que ainda estão vivas, mas eu não consigo cara a cara olhar e falar algumas coisas que eu sinto. A gente faz esse ensaio, ou no espelho, ou nesse processo. Fecho o olho, levo a pessoa, né, nessa situação e eu resgato, né? Então, se foi essa mãe aí, sei lá, esse filho que foi embora e não deu tempo nem de dizer o quanto ele significou para mim, fecha teu olho, faz como se fosse uma meditação, e tem tanta meditação guiada maravilhosa hoje no YouTube, né? Entra num processo de transe, como se fosse um transezinho, né, de meditação,
traz a pessoa para você, para perto de você, pega nas mãos da pessoa, sente a textura da pessoa, olha nos olhos da pessoa e diz tudo que você precisava dizer. E eu tenho absoluta certeza que ela vai receber, porque nós somos pura energia, né? Então, mesmo quem não acredita, isso é hipnose, a gente trabalha com a mente, ela não sabe quando a gente imagina e quando é verdade, né? Porque se eu falar assim, Cíntia, imagina a sua comida preferida, aí eu começo a te dar os detalhes, você não vai salivar? Porque o seu cérebro não sabe que o prato não está na tua frente. Ele pensa que tá, por isso que ele saliva, não é? A tua mente, ela não sabe que é mentira, que eu estou só te supondo. Você já saliva, É, você já, né? Ou você fica nervosa, se dependendo da situação que eu te coloco, você fica agoniada, porque a sua mente não sabe que é só uma suposição. Então, você também trazer essa pessoa vividamente para tua, né, no teu pensamento e falar para ela, gente, é absolutamente cura. A gente faz verdadeiras curas no processo de terapia quando a gente ressignifica várias. Isso eu presencio todo dia no consultório. É muito lindo, inclusive. a Mena perguntou é, como se conectar sem prejudicar o caminho do. É só não ficar se comunicando todo dia, né? Esse Wi-Fi aí não precisa ser É, permanente, né? eu acho que assim, a comunicação positiva, ela vai ser positiva aqui, vai ser positiva lá. Então, se Sim. você for assim, filhão, tamo junto, sabe assim? Te Ó, amo. Esse te amo, amor, ele então, é estamos transcendente. conectados para sempre. Isso é uma Eu, ligação super positiva, pode fazer todos os dias. sim, Agora, eu falei. o Eu falo choro de todo dia com a minha mãe. Eu desespero, falo, né? mãe, olha isso, mãe. Olha o que que eu fiz. Às vezes eu fico com... No começo, eu pegava o celular e queria ligar para minha mãe. Nossa, preciso contar isso para minha mãe. Só que não, né? O Wi-Fi lá não pega ainda. Mas era legal, porque eu queria dividir as minhas alegrias. E claro, chorei um monte, às vezes ainda choro. Ainda mais se eu tô de TPM, nossa, eu morro de saudade dela. Eu choro sozinha aqui, e tudo bem. Dou aquela enxugada, falo para a mãe, desculpa aí se eu te atrapalhei. É só uma saudadinha. Tchau. Beijo, vai cuidar da sua vida, eu vou cuidar da minha. E vida que segue. E vida que segue, sabe? Porque, de Eles não novo, vão né? deixar, esse vínculo nunca vai parar de existir. Gente, O vínculo olha, do corpo pode até ser, mas o do espírito é eterno. E é lindo, é maravilhoso. E maravilhoso. Ele só vai aumentar cada dia mais. eu sinto, eu sinto. É como se às vezes eu vejo a minha mãe me observando, juro. Eu acho não, eu tenho certeza. E às vezes até dá um medinho, aí eu falo, mentor, me ajuda, tô com um pouco de medo. Sabe assim? Porque tudo bem, né? O meu irmão, quando a minha mãe desencarnou, tipo, logo depois, assim, uns 2 meses, a minha mãe acordava ele todo dia de manhã. O Edu falava, a mãe me acordou. E quase que eu perdi a hora, porque às vezes ela chamava ele. E é isso, eu falo, puta, que legal. Você também dando trabalho para a mãe até a hora que ela deixa ela em paz, né? Porque a gente tem essa ligação, né? E tem coisas que eu vejo, eu falo igual ela, eu falo, nossa, eu sou a cópia dela, melhorada ou piorada, não sei, né? E tudo bem, e com alegria, mas não, a minha dor, tem dias que eu choro com muita dor, sabe? De puta, que podia ter sido uma filha tão mais legal, mais compreensiva, mas também me perdoo, porque eu fiz o que eu pude naquele momento, era o que eu conseguia. Tá bom, segue o barco, vamos lá, vamos seguir. Porque é isso, né? É isso, a vida é esse flow, né? Esse fluxo, Mas eu não posso. essa comunicação pode acontecer toda hora, gente. Não precisa, não precisava, assim, se você não se despediu enquanto estava com o corpo físico, não tem problema, se despede agora. E, na verdade, nem é uma despedida, é uma comunicação. Não se despede, não, vocês não vão se desconectar, É, entendeu? a minha mãe, você me Só lembrou, ilusória essa despedida, assim. sim, assim, só para encerrar, né? A minha mãe, o dia que ela desencarnou, acho que eu te contei, né?
Ela ficou no hospital de cuidados paliativos, né? Porque realmente já não tinha mais o que fazer, a gente só estava esperando mesmo. E aí, nessa noite, meu pai e meu irmão dormiu com ela. Aí, quando foi cedinho, minha irmã ficou das 8 até uma meio-dia, e meio-dia eu cheguei. Então, ela deu tchau para todo mundo, e aí, quando eu cheguei, fiquei lá com ela sozinha, e eu já deitava na cama com ela, né, dos pés dela, e ficava fazendo massagem no pé dela, conversando, mas ela não falava mais, nem nada, ela foi porque ela teve metástase no cérebro, ela parou, né. E aí, eu até tirei um cochilo, e ficava lá com ela, ai, mãe, aí contei, né, o caso, aconteceu isso, fui não sei aonde, tal, vai, dormimos. Aí, de repente, eu acordei, e eu percebi que ela ia desencarnar. E aquilo foi, aí minha perna começou a bambear, eu fechei a porta do quarto, falei, nossa, que privilégio, né? Até a primeira coisa que eu falei, nossa, mãe, obrigada por me esperar, né? Aí peguei na mão dela, assim, peguei a mão dela assim, pus no coração dela, e aí eu percebi que ela começou a respirar bem ofegante, bem parada, assim, ela dava umas paradas, e aí eu fui conversando, mãe, fica tranquila, vai tranquila, que a sua passagem seja maravilhosa, que minha avó te receba, que a minha avó te pegue, te conduza, porque eu sei que pode ser um momento confuso, e tudo chorando, né, com muita emoção, assim. Até eu lembro dar um negócio, né, e falando para ela, porque a grande questão dela, eu vou deixar vocês são, como é que vocês vão fazer? Eu falei, mãe, mas eu sou velha, já não, mas você, mãe, vai tranquila, a gente vai se cuidar, prometo que eu cuido dos meus irmãos, eu sou filha mais velha, né, e você foi a mãe maravilhosa, Deus não podia ter me dado alguém tão mais maravilhoso para me conduzir nessa terra, né? E aí foi super legal, aí beijei ela, fechei o olhinho dela, fiquei deitada no peito dela lá uma meia hora, aí pedi para os mentores, sabe assim, foi incrível, foi incrível. Terminou, aí fui lá na enfermagem, até falei, olha, dona Silvia do quarto X, zerou. Aí todo mundo, todas, 10, tinha umas 10 me olhou, porque todo mundo, em geral, saia gritando e esperneando, que é natural, né? A gente às vezes se despede. E eu fui lá, então, dona Silvia, acho que zerou. Aí foram umas 3 correndo, realmente pegaram a pulsação, viram, mas eu já tinha passado uns 20 minutos, meia hora. E aí eles, agora você não pode mais ficar, né? Porque aí eles vão fazer uma série de procedimentos. E aquilo me deu uma paz. A partir disso, gente, eu olho a morte de uma outra maneira. Olha, e aí eu vou me revoltar? Não, aí cuidei dela, maquiei ela, pintei a unha dela, falei, cara, você linda nesse caixão. Deixei ela bonita, sabe? Aí ficou meio peru, falei, ai, mãe, tá muito, vamos tirar esse batom, vou pôr só um gloss. E sabe? E foi isso, e abracei, beijei, e falei, meu Deus, olha isso, esse corpo que fica, porque ela não tá aqui? Porque eu vi, né, minha mãe lá na mesa gelada, e falei, mas eu sei que isso aqui vai passar. E exumei a minha mãe o ano passado. Peguei os ossinhos dela, guardei na caixinha, falei, ai, mãe, isso aqui é só uma representação, porque você não tá aqui, né? Então, eu acho que é aprendizado puro. Dói, lógico, de lembrar daquela dorzinha, porque dá saudade, mas a gente precisa aprender e seguir, não tem outro jeito, né? Certo, minha Ai, que linda? delícia de palestra, de bate-papo. E só ficou 2 horas. Meu Deus, vamos, o povo tem que Quase duas, jantar. gente. 1h33, não? É, né? Por aí. É, por aí. Ah, mas todo mundo ficou bem, né? Tá todo mundo bem? Espero que sim, espero que a ideia, né, se nossa intenção era propor reflexão, conforto, né? Porque tá todo mundo no mesmo barco, ninguém é melhor, pior, todo mundo tem as mesmas angústias, Quem ainda né? não passou vai passar, quem já passou Sim, pode e, passar de novo, e e todo faz mundo aqui. parte, Vamos né? todo mundo dar a mão e um ajudar o outro. Sim. Gente, quem quiser o contato da Fábia, eu vou colocar novamente aqui para Legal. Ia ser vocês. para a gente trocar figurinhas, Quem conversar. quiser, também vai ter o telefone dela, depois pode entrar em contato com ela, trocar informações aí, tirar dúvida e pedir ajuda. Ela, como psicóloga, pode ajudar vocês, inclusive. Eu vou colocar aqui, tá, Fá?
Por favor, fico à disposição, adoro trocar figurinhas, tirar dúvidas, bater Deixa eu ver se eu papo, sabe? consigo. Dar Peraí. dicas. Aí, fico Eu vou completamente voltar à no disposição. primeiro slide aqui que tem o seu contato. Só um minutinho. É, as redes também, o Face, o LinkedIn, o Insta, tem o meu telefone também. Na bio eu deixo todos os contatos também. Mas, e as redes, querendo ou não, isso é onde eu trabalhei, né? O que eu sou palhaça. Aí olha só a ironia do destino, né? Ironia do destino, não, eu que busquei, né? Eu sou voluntária como palhaça no Hospital do Câncer, no mesmo hospital que minha mãe tratou, no ICESP. Mesmo Ah, lugar. Então, toda vez que eu que vou no legal ICESP, saber. e foi de Isso foi propósito, uma ideia que sabe? eu dei à Sandrinha. A Sandrinha está aqui assistindo a gente e a gente conversa muito sobre isso, né, Sam? E eu Eu falei para sou ela que ia ser palhaça. legal ela fazer isso. É Você maravilhoso. tentou fazer isso, então, depois do desencarne da sua mãe? E o que você Foi. Por, sentiu? eu fiz isso justamente, eu falei, nossa, eu sei o que é ficar aí nesse leito, porque eu não sei quem sofre mais, quem tem câncer ou a família, né? Porque você olha e você é impotente, você não pode fazer nada, você só pode olhar e dar a mão e falar, é o que eu fazia, mãe, vai dar tudo certo, mãe, tá tudo bem. E corria para ela, fiquei 1 ano e meio com a minha mãe, para lá e para cá, né? Porque foi uma luta de 1 ano e meio com esse câncer. E aí, quando eu vi esse projeto, através de uma amiga, eu falei, nossa, é lá que eu quero estar, poder alegrar as pessoas, porque eu sei exatamente a dor que é ou ter uma família, algum familiar lá, ou ter câncer, porque eu vivi isso com a minha mãe. Então, eu agora tive que parar, mas eu não vejo a hora, eu não vejo a hora de parar a pandemia, não por nada, só Agora para eu esses voltar projetos estão para o meio ICES. cancelados, né, por causa da pandemia, né, Fá? Não pode, eles são pacientes de altíssimo risco, né? Imunidade lá embaixo. E a gente ia, toca violão, brinca, faz mágica, dá risada, é uma delícia, sabe? Então, as pessoas que estão com tanta dor, tanta desesperança, e detalhe-se, é que senão eu vou ficar contando caos aqui, não vai parar. Mas a espiritualidade que vai junto com a gente, Cíntia, é absurda. Quando a gente chega no leito, a gente fica nos pés do leito ali, né, do pacientinho. São todos terminais, são pacientes que estão já nos finalmente. Menina, eu sinto aquela equipe incrível da espiritualidade dando passe, eu sinto energia, é amor puro, sabe? A gente faz uma prece de abertura e uma prece de encerramento. A gente chora o tempo todo, porque é a espiritualidade que está com a gente ali, sabe? É lindo demais. Então, você doa amor, você doa risada. Às vezes, lá eu não sou psicóloga, mas às vezes também paro para conversar, para dar um abraço, sabe? Olha, Acho que é uma maneira de fazer a energia desse seu ente querido reviver ali também, né? É como se você estivesse trazendo a, o real sentido da vida ali, né? é, é Essa muito legal. pulsação social. É maravilhoso. Sim, é lindo, porque a gente pergunta, fala uma música que o senhor quer que cante. Aí as pessoas lembram da época que o senhor era jovenzinho e dançava nos bailes, né, judiação? E eles às vezes mal falam, tem um que nem falam, todos deformadinhos, porque dependendo do câncer, né, deforma toda a pessoa. Gente muito jovem também, enfim. E aí a gente brinca, alegra, a gente leva a cartinha das crianças, tem umas crianças, uma amiga, uma palhaça que é professora, e os alunos dela escrevem cartinhas motivacionais. A gente entrega a cartinha, lê a cartinha, todos, sem exceção, choram de emoção, e a gente abraça, nem pode, né? Mas, gente, aí eu não aguento, dou um abraço, beijo, ou beijo a mão deles. E aí a gente dá apoio para a família também, sabe? Porque às vezes é uma Gente, esposa. fica a dica para vocês aí É que lindo, eu trabalho amo. voluntário, seja lá Chama qual for, é no, um no conforto, né? sim, ou se no Face tem Espalhação do Amor, é o meu grupo. Aliás, tem várias fotos minhas lá, doutora Tutti Frutti, eu sou, meu Olha, sobrinho que que me legal, batizou. que lindo. Mas é isso, Gente, eu quero agradecer a certo? Fábia, maravilhosa. Gente, Ai, obrigada. ela vai voltar dia 11 de dezembro, tem Ah, mais uma, né, é? Fá? A gente marcou Isso, uma outro tema. palestra com ela no dia 11 de dezembro. E fica o contato dela.
Para quem quiser depois consultá-la. Quero agradecer a ela e agradecer a todos vocês pela paciência, pela participação, pela alegria nesse momento, junto com essa energia maravilhosa. E convidar a todos para fazer um breve encerramento. Fica com a gente, Fá? Claro, claro. Então, vamos aproveitando este momento e oferecer toda essa nossa energia gostosa para os nossos familiares que desencarnaram, que eles vão continuar sendo os nossos familiares, eles vão continuar conectados com a gente, mas conectados da verdadeira maneira de se conectar, que não é corpo com corpo, sim energia com energia. E isso não se desfaz, isso não morre, só se fortalece. Que nós possamos nos comunicar com eles, sim, mas sempre com alegria, sempre com gratidão por eles terem passado por nós, pela nossa vida, por fazer parte, mesmo que por pouco tempo, da nossa vida. Agradecemos a Deus por tudo, pela oportunidade de tê-los conosco, pela oportunidade de ter vivido esses momentos de aprendizado. Que nós possamos, a cada dia, sermos pessoas melhores e oferecer essa nossa melhora em forma de gratidão para essas pessoas que nós amamos, esses espíritos que estão já do outro lado, que nós amamos tanto, oferecer essa nossa melhora em forma de gratidão a eles por tudo que eles representam para nós. Agradeço a presença de todos, espero todos vocês amanhã na palestra da Rosalie Andrade, que vai falar sobre o nosso pensamento e sobre a saúde. Graças a Deus. Obrigada, Fábio, novamente. Obrigada a todos e até amanhã. Obrigada a vocês. Obrigada, Si, pelo convite. Adorei, viu? Uma delícia. Obrigada. Um beijo. Tchau, tchau, Boa gente. noite, gente. Tchau, tchau. Tchau.